Salve Maria, que é o terceiro vídeo em resposta a esse pastor de novo, né? Eles são teimosos, cara. Eles tentam colocar essa doutrina da guarda do sábado, essa atualidade, cara. Cristo ele é o Senhor do sábado, que se Cristo era o Senhor do sábado, ele pode mudar, cara, e fazer novas todas as coisas. Ou domingo, na sua ressurreição, na sua criação. Ele pode fazer o que ele quer, ele é Deus, cara. O Velho Testamento veio por intermédio de anjos, simples entender isso. No Novo Testamento não há intermediário, é o próprio Deus. Aqui, ele vai tentar acusar a igreja, tá, etc., como sempre, né? Vamos ver aqui. O judeu não fazia isso. Se você ler os evangelhos, você vai perceber que cerca de 8 vezes Cristo entra em discussão com os judeus por causa do sábado, para ensinar para o judeu como é que se observa corretamente o sábado. Porque o judeu colocou um fardo sobre o sábado, onde tudo era pecado. E Jesus veio mostrar que não... Então, por isso que Cristo veio para mostrar para os judeus que pode fazer milagre e prodígio em dia de sábado, porque ele é o Senhor do sábado, que ele é Deus. Porque eu venho fazer nova todas, porque agora o sábado é costume da lei. Então, se eu seguir a lei, é falha. A lei matava, a lei apedrejava. O caso da lei não era oferecer milagres e prodígios, tinha que guardar o sábado. Várias pessoas padeciam por causa da guarda do sábado, por causa da lei. Que isso vem revogar, que isso vem mudar isso para você viver a graça. Por isso que Cristo operou milagres e prodígios, por isso que Cristo quis mostrar para os judeus que pode-se fazer milagres e prodígios, porque eu sou o Senhor do sábado, porque eu sou Deus. Eu vim aperfeiçoá-la, tirando a guarda do sábado, tirando esses julgos. E ali em Atos Apóstolos 15, ali está tendo um conselho para isso. Os judeus convertidos queriam voltar ao costume da guarda do sábado, circuncidar, etc. Pedro fala, não, meu irmão, nem os nossos pais suportaram. É a graça. Veio mostrar que não é como o judeu pensa, que tudo é pecado. Mas veio mostrar que o sábado, de fato, é o dia do Senhor. E em Marcos 2,27, ele vai declarar, eu sou o Senhor do sábado. Ele é o dono, ele é o proprietário. Ou seja, ele é o dono do sábado, ele criou o sábado e ele santifica o sábado. Sim, Fernando. Pastor, acho que todo mundo está pensando a mesma coisa, né? Se eu necessito... Aqui é um estudo que está fazendo para os adventistas, colocando essa doutrina na cabeça desses coitados, misericórdia, cara. Se eu trabalhar o sábado, eu estou sendo pecador? Ok, eu vou responder a sua pergunta, só terminar das dele, dos dois e volto na sua, tá bom? Boa sua pergunta. Jesus guardava o sábado, ele ensinou os apóstolos, que também observavam o sábado. Quando Cristo morre crucificado, o apóstolo Paulo continuou a guardar o sábado. Isso está em Atos 16:13, 17:2, 18:4. Paulo guardando o sábado. Os apóstolos guardaram o sábado, a igreja primitiva guardou o sábado. E isso foi uma doutrina para a igreja até o 4º século. Aonde que os primeiros cristãos guardavam o sábado? Em Atos Apóstolos 20, versículo 7, os apóstolos estão fazendo o que ali? Paulo guardava, não, Paulo está pregando para os judeus que guardam o sábado, Atos Apóstolos 17, e por aí vai, esses versículos também que ele fala, também fala. Ele vai falar que é uma invenção da igreja. Quando chegamos no 4º século, assume o Império Romano um imperador chamado Constantino. E Constantino, querendo unir a igreja, o cristianismo, com o paganismo, para ter todos debaixo do seu poder, para unificar o império, ele declara agora que o dia santo passará a ser o primeiro dia da semana. E Constantino, no dia 7 de março de 321, ele emite um primeiro decreto dominical da história. E ele diz que todo mundo deve descansar no primeiro dia da semana. Aqui ele está citando um pouco da história. O imperador Constantino ele se converteu por causa de uma revelação que Cristo deu a ele. Por esse sinal você vencerá, que é o sinal da cruz, que Cristo apareceu para ele, mostrou o símbolo da cruz, para vencer lá a guerra, certo? O imperador ele se converteu, deu liberdade de culto aos cristãos,
Mas não cessou a perseguição aos pagãos ainda, não. Quem cessou, quem proibiu a liberdade do culto pagão, foi o imperador Teodósio, em 380, certo? O imperador Constantino, ele oficializou, deu liberdade de culto. Parou a perseguição aos cristãos, porque ele se converteu a essa igreja. Olha só, ele tenta colocar isso aqui, foi Constantino que mudou a guarda do sábado para o domingo. Não, meu irmão. Quem inventou isso, quem mudou isso aí foi o cabeça da igreja, Cristo. Certo? O imperador Constantino, ele fez uma coisa beatífica, uma coisa gloriosa, dando liberdade de culto aos primeiros cristãos, cessando a perseguição. Certo? Porque ele se converteu. Porque a sua mãe era católica, Santa Ana. Deu liberdade. E a igreja segue de acordo com a Bíblia, porque Cristo ressuscitou no domingo, os apóstolos se reuniam no domingo, a Santa Missa. Por que a gente vai guardar o sábado? Porque o sábado é da lei. Ele tenta empurrar aqui a goela abaixo, que foi Constantino, mas não foi Constantino, cara. Foi o cabeça da igreja. Que a lei vem por intermédio de anjo. O Novo Testamento vem por próprio Deus. Por isso que ele aperfeiçoou ali na sua carne em Efésios 2,15. Em Mateus 5,17. Eu não vim abolir a lei, mas vim aperfeiçoar. Como você vai aperfeiçoar a lei? Guardando o sábado. Fazendo sacrifício com animal, fazendo ritual, etc. Ele teve que eliminar isso na sua própria carne, na cruz. E a igreja reconheceu isso. O imperador Constantino, quando ele se converteu, ele reconheceu isso. Cristo apareceu a ele. Não foi o imperador que inventou, não foi o imperador que fundou a igreja. Tanto que o imperador se converteu, já se passou 32 papas. E eles guardavam o domingo. De acordo com os apóstolos, guardaram o domingo dos apóstolos. 20, versículo 7. Em 1 Coríntios 16, 2. Simples entender isso. Ô, pastorzinho. Dia da semana, em homenagem ao Deus Sol. Porque o primeiro dia da semana foi consagrado ao Deus Sol. E se você pegar até os dias da semana em inglês, você vai ver que o domingo é o dia do sol. Sunday. A prática de adorar ao sol no primeiro dia da semana... Cristo, ele é o sol da justiça. Ele está misturando com o culto pagão com o sol. Cristo, ele é o sol da justiça. Não um culto pagão. Ele faz um sincretismo aqui, uma mistura para mim já está amplo aqui. Para tentar provar a sua doutrina judaica, farisaica, querendo que o povo segue o costume judaico, farisaico. Meu irmão, um Gálatas, ó. Não, vamos em Hebreu aqui, Hebreu 2:2, ó. Olha só. Aqui, Hebreu 2:2, ó. A palavra anunciada por intermédio dos anjos era tal ponto válida que toda transgressões ou descendência recebesse julgo castigo. Ó. Em Gálatas, confirma também Gálatas, né? Aos Gálatas 3:19. Então, o que é a lei? É um cumprimento ajudado em vista das transições, até que viesse a descendência, que foram feita a promessa, foi promulgada por anjos, passando por intermédio de anjos. Os caras querem seguir isso aqui, ó. Promulgado e vem de ministério de anjos, como diz Santo Estevão em Atos Apóstolos 7:53. Ao 20, ó. Mas não há intermediário, tratando-se de uma só pessoa. E Deus é um só. Portanto, é a lei contrária à promessa de Deus. De nenhum modo, se fosse dada uma lei,
que pudesse vivificar em verdade da justiça viria pela lei. Mas, 22, a Escritura encerrou tudo sob o império do pecado, para que a promessa, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse dada aos que creem. Mateus 16, sobre ti, Pedro, de ficar na minha igreja, te darei a chave, Mateus 16, 19, de ligar e desligar. Então, a igreja, ela tem acesso de ligar e desligar. Se a igreja falou que domingo é o dia do Senhor, é o dia do Senhor, porque está ligado lá na glória. Que a igreja, ela tem a chave de ligar e desligar. Por que você vai guardar costume judaico? Por que você vai guardar a lei que vem por intermédio de anjo? Que o Cristo é o próprio mediador. Cristo é o próprio Deus. Então, Cristo ele tem um poder para mudar. Por isso que ele fala, Velho Testamento, 10 mandamentos. Novo Testamento, são 2, Mateus 22. Eis que toda a lei e o profeta se resumem nesses 2 mandamentos. Toda a lei e o profeta se resumem. Então, por que eu vou guardar a guarda do sábado? Porque Cristo já é o fim da lei. E os caras querem defender isso. Falam que foi o imperador, que foi blá, blá, blá. Mas não foi, meu irmão. Não foi. Vou encerrar esse vídeo aqui, pelo amor de Deus, cara. Hebreus 4:8, para finalizar. Olha só. Já está profetizado a mudança. O Isaías 1:7, se eu não me engano, também fala. Hebreus 4, 8. Se Josué lhe havesse dado repouso, não teria depois disso falado de um outro dia. Ó. Isaías 1:13, ó. Já está profetizado, cara, que ia mudar isso. De nada serve trazer oferendas, tendo horror da fumaça dos sacrifícios, as luas novas, ao sábado, a reunião de culto. Não posso suportar a presença do crime nesta festa religiosa. Olha só. Por isso que vingou, caducou até Cristo, pastor. Você pode usar até o Novo Testamento, o Velho Testamento. A Bíblia não deixa brecha nenhuma. Salve Maria, sou o missionário Zé Roberto. 3 vídeos aqui para a gente entender a visão adventista. Salve Maria, sou o missionário Zé Roberto. Ele se coloca como o intérprete da Bíblia. A verdade será conhecida pela igreja. A divina universidade da sabedoria será conhecida pela igreja. Efésios 3:10. Que é a coluna sustentáculo da verdade. Uma igreja que goza e guarda o domingo. Porque é assim que os apóstolos creram, viveram e pregaram e guardaram. Salve Maria, sou o missionário Zé Roberto.